Boa noite para quem está aqui agora, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está chegando depois. Estamos ao vivo em mais uma live para falar um pouquinho sobre a superdotação dentro de um grupo mais específico, os produtivos, criativos e como é que suas características são vistas ou são vividas dentro da escola, tá? Então, boa noite, bem-vindas aí. Vou aguardar uns 30 segundinhos enquanto o pessoal vai entrando. Se vocês quiserem aproveitar, mandar aí o aviãozinho pro pessoal, molhar a garganta. Já agradeço. Eita, pois procura a gente. A gente conversa, Paty. Não preocupa ainda não, tá? É importante a gente ter sim, para ter orientações. E a ideia é que gere mais conforto no coração, não mais preocupação. Mas a gente pode depois dar uma orientada para você. Inclusive, ó, aproveitando, a gente está com um sorteio aberto aí no Vida para o bate-papo com os especialistas. Pode ser às vezes a luz que traz um pouquinho de orientação nesses momentos em que a gente às vezes se encontra tão perdido, né? A gente não tem todos os caminhos, não tem todas as receitas, mas a gente, com certeza, pela experiência, pela vivência, a gente consegue sim auxiliar, dar uma orientação, tá? Então vamos lá, já estamos agora com... Boa noite, Rose, bem-vinda. Várias pessoas aqui ao vivo, agradeço o tempo de vocês, a presença de vocês, para a gente poder, eu vou dizer de certa maneira, trocar, porque a gente está aqui à disposição, seja pelas mensagens, seja por perguntas. Então acaba que de certa forma é uma troca, mas os objetivos dessas lives de sexta-feira... Olá, Sayomi, boa noite. Os objetivos dessa live de sexta-feira é trazer aspectos da superdotação ou altas habilidades. A gente trata aqui como sinônimos, apesar de algumas pessoas tratarem esse termo com diferença, a própria legislação quanto às teorias que nós aqui do Vida SD seguimos tratam os dois como sinônimos. Depois a gente pode fazer uma live só sobre questão de legislação e nomenclatura, mas o objetivo dessas nossas lives de sexta-feira é trazer a temática de forma leve, de forma clara, de forma real, de forma que faça sentido para vocês, de que de alguma maneira toque, sensibilize e traga crescimento. Porque nós, enquanto família também de superdotados, nós estivemos do lado apenas de pais quando recebemos a identificação do nosso primogênito, e foi um dos grandes gatilhos, um dos grandes motivadores a mergulhar de cabeça na área, no tema. Então, já passamos pela experiência de chegar, ter a surpresa da superdotação e ficar aquela incerteza do que fazer, de como fazer, para onde ir, né? Então, bem-vindos aí para quem está chegando recentemente ainda nessa área. Vamos então para o tema da live de hoje, porque essas lives vão ser sempre curtinhas. A ideia é de 40, 45 minutos a gente ir encerrando. Então vamos partir para o assunto logo, enfim. Nós temos dentro da teoria, que inclusive é utilizada pelo MEC, de Joseph Renzulli, uma diferenciação de dois perfis de superdotação. O perfil acadêmico, que é aquele mais tradicional, que nós conhecemos, que tem um perfil que se dá muito bem na escola, que de certa maneira vai ser um bom repetidor de conceitos, de ideias, de conteúdos. Ele consegue fazer bons links com o conteúdo que está sendo aprendido e naturalmente ele consegue demonstrar bem aquilo que ele aprendeu. Historicamente era o único perfil que nós visualizávamos enquanto superdotados, que tinham um bom rendimento acadêmico, mas hoje nós já temos uma visão um pouquinho mais ampliada. Nós já enxergamos outras áreas, não apenas as acadêmicas,
com o olhar também da superdotação, pelas potencialidades, pela capacidade de desenvolvimento. E a esse grupo, Renzulli deu o termo de superdotação produtiva criativa, ou pessoas com comportamento de superdotação produtivo criativo. O que tem grande diferença desse grupo para o outro? Hoje, como o próprio tema da live traz, eu vou focar muito no perfil produtivo criativo, que dentro de um contexto geral, e repito, é um contexto geral, vão ter um monte de características que vão se assemelhar, e naturalmente por isso que tem essa união em um grupo, mas é importante vocês terem em mente que nós temos singularidades, particularidades e combinações que vão dar resultados diferentes. Tá? Então tenham isso bem claro, cada ser aqui é único. Mas de uma maneira geral, o produtivo criativo ele já tem um perfil que está muito mais voltado para produção do que para repetição. Ele está muito mais voltado para pessoas que questionam um padrão do que aquelas que seguem um padrão. Não quer dizer que não tenham boa memória, não quer dizer que não sejam bons repetidores, mas eles questionam o porquê dessa repetição. Eles questionam o porquê de fazer dessa forma se eu posso fazer de maneiras diferentes. Se eu posso alcançar o mesmo resultado por caminhos diferentes. E a criatividade tem esse viés. As pessoas pensam muito em criatividade na área artística, seja ela na pintura, na dança, mas a criatividade ela é uma habilidade que trabalha com a relação ou a correlação ou a combinação de ideias para trazer algo novo. Então, uma forma diferente de pensar num cálculo matemático, uma forma diferente de pensar em um resultado, um caminho diferente a ser percorrido é uma característica de uma pessoa criativa. E naturalmente a criatividade, dentro de um modelo tradicional, quadrado e repetitivo, não é algo bem visto. Por quê? Eu vou trazer isso em vários momentos, até porque escola é um dos temas que mais surgem nos meus atendimentos com os jovens que têm um comportamento de superdotação. Essa relação positiva e negativa com a escola, essa relação de ganhos e de perdas com a escola, essa relação, infelizmente, na maioria das vezes, de sofrimento com a escola, porque o modelo escolar, tradicionalmente difundido aqui no Brasil, é um modelo industrial, é um modelo de repetição, é um modelo de padronização, é um modelo de corte de arestas para que todos caibam nas mesmas medidas. Por quê? Esse modelo ele torna as pessoas substituíveis. Se eu não valorizo as individualidades, se eu não valorizo as especificidades, eu seleciono características iguais, eu posso substituir qualquer um por qualquer outro. É simples. Eu posso ter o máximo da produção com fácil substituição. Né? Com isso, quando eu tenho um perfil produtivo criativo, sim, Caroline, o modelo escolar ele acaba maltratando muito quem tem esse comportamento de superdotação, principalmente a galerinha que tem esse perfil do produtivo criativo. Por quê? Vamos voltar para o que eu estava falando há um tempinho atrás. O perfil produtivo criativo está muito mais voltado ao fazer. A parte maker, a parte mão na massa. E a escola não permite muito isso. A escola está muito relacionada ao fazer escrevendo, ao fazer repetindo, a cópia, a repetição. E quando eu tenho o perfil produtivo criativo que está muito mais empolgado em botar a mão na massa, se eu tivesse uma aula prática, teria com isso também maior envolvimento. Mas a maioria das nossas aulas na escola são teóricas. Inclusive de conteúdos que têm a possibilidade de fazer esse casamento prático. Vou dar um exemplo da minha área, né? Biologia. Para quem não sabe, eu sou biólogo. Eu posso trabalhar com botânica, por exemplo, que é a parte que estuda plantas,
Não só a parte de fisiologia, mas também de anatomia da planta, evolução das plantas. E a gente teoriza em cima de um monte de nomes que não fazem sentido para aquelas criaturinhas. Quando a gente vai falar de briófitas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, se eu posso simplesmente pegar a turma toda, levar para o pátio para fazer primeiro uma livre exploração das plantas que tem ali naquele espaço. Que tipo de plantas são mais comuns? Que tipo de plantas são mais presentes? Dependendo do tipo de ambiente, eu vou encontrar mais uma planta do que outra. Levar as crianças num espaço onde bate mais sol, onde bate menos sol. E com isso, ir trazendo de maneira mais prática essa vivência para a sala de aula, para a teoria. Eu não preciso dar todas as aulas de maneira prática, mão na massa. Mas eu posso, o tempo inteiro, estar trazendo relações e correlações com a vida prática, com a vida real, com o dia a dia. Quando eu tenho uma criaturinha, então, com um perfil produtivo criativo, que curte muito o testar, o experimentar, o mão na massa, e ponho ele dentro de uma sala tradicional de aprendizagem, de repetição e de cópia de um conhecimento que já vem pronto. Porque o professor está pegando aquele conhecimento do livro, ele não está construindo conhecimento junto com o estudante. Ele pega um conhecimento pronto, replica num quadro ou replica num slide, faz com que o estudante copie o que já foi copiado, e aquele com perfil produtivo criativo, que naturalmente tende a ser questionador, repito, ele não tem problema com cópia, mas uma cópia que faça sentido. E aí quando ele vê que ali é só a repetição da repetição, vai perguntar, mas espera aí, para quê se eu já tenho isso aqui no livro? Para quê se eu já tenho isso aqui escrito? Até porque, gente, venhamos e convenhamos. Uma habilidade hoje que é essencial e que a gente deixa de desenvolver dentro da escola é saber usar o conhecimento. Saber usar o conteúdo. Transformar isso em conhecimento. Memorizar ou decorar informações está deixando de ser uma coisa necessária, porque você tem essas informações hoje o tempo inteiro na sua mão. Você está em dúvida de um conteúdo, você pesquisa na internet. Na nossa época, e aí eu vou falar a nossa época puxando para a galera que já tem mais de 30 anos, a gente tinha o conteúdo dentro de livros, a gente tinha o conteúdo dentro da cabeça dos professores, que ia ser transferido para um quadro, na nossa época um quadro negro, né, com giz, e esse conteúdo anotaríamos para trazer ele, talvez, para nosso conhecimento. Hoje, a gente tem acesso a esse conteúdo na palma da mão, com uma quantidade de detalhes, de recursos visuais, auditivos e gráficos muito maiores do que a gente tem dentro de uma sala de aula. Então, decorar o conteúdo para esse público é desnecessário. Até porque eles são muito mais do fazer do que do mostrar que simplesmente aprenderam. Quando a gente faz uma contrapartida com o público, o perfil de superdotação acadêmica, que são bons memorizadores, bons repetidores, tudo bem. Eles fazem isso sem grandes questionamentos. São aqueles que tradicionalmente, inclusive, vão tirar notas boas na escola. O que eu não quero dizer com isso, que o produtivo criativo não vai ter bom rendimento. O produtivo criativo, para ter bom rendimento, vou até já falar disso agora, ele tem uma relação muito próxima com a afinidade que ele tem com aquele conteúdo e com a afinidade que ele tem com aquele professor que traz aquele conteúdo. Para ele tem que ter uma relação causal, tem que ter um motivo do porquê aprender aquilo ali, do porquê demonstrar que aprendeu aquilo ali e, consequentemente, tirar uma boa nota. Porque eles enxergam a relação de nota com o aprendizado de uma maneira muito mais astuta, e aí eu vou colocar muito mais astuta comparado à grande maioria dos outros colegas em sala de aula. Se eu não preciso me esforçar para passar, por que eu vou me esforçar? Se eu não preciso tirar 10 para passar, se 5 eu passo, por que eu vou gastar meus neurônios
ou minhas mãos para poder fazer algo que para mim é sem sentido. Copiar demais ou responder a mesma coisa 10 vezes, que é o que acontece, por exemplo, na aula de matemática. A aula de matemática, o professor ele passa uma fórmula, ele passa um problema, e aquele problema, para a maioria das pessoas, para que ele seja entendido, vai ter que passar por um processo de repetição da aplicação da fórmula. Quando eu tenho alguém com comportamento de superdotação, que tem uma velocidade rápida de aprendizagem, de conexão com aquele conteúdo, para que ele vai fazer 10 vezes o mesmo cálculo, mudando só os números, se para ele já fez sentido? Então, essa repetição para o perfil produtivo criativo, ela se torna ainda mais enfadonha, ainda mais cansativa, ainda mais massacrante. Principalmente quando a escola tem um perfil conteudista. O perfil conteudista, ele pode ser muito bom para alguns perfis. Pode ser que vocês tenham aqui, de alguém que está aqui nessa live agora, que tenha um filho ou uma filha que tenha um perfil acadêmico mais intenso, que se dê muito bem dentro de uma escola conteudista, que tenha um perfil também competitivo, porque ainda tem essa relação. Se eu tenho um perfil acadêmico que é conteudista e é competitivo, ele vai adorar tirar 10, ele vai adorar ser o melhor da sala, ele vai adorar gabaritar, ele vai adorar estar sempre na frente, porque ele gosta dessa plateia, ele gosta desse aplauso. Mas isso traz também em contrapartida um medo muito grande de não cumprir as expectativas que foram geradas, de não cumprir o rendimento que tradicionalmente ele o faz, tende a trazer um ar de cobrança muito intenso, de ansiedade muito severo e de sofrimento. Tá? Tem essa questão também. Mas se eu tenho um perfil produtivo criativo, que é o foco da nossa live de hoje, e ele quer tirar uma nota boa, ele não vai ter dificuldade em tirar uma nota boa. Ele só vai ter que ter a motivação para isso. E aí eu falo isso com conhecimento de causa. A maioria deles e delas, se tiverem um motivo, vão conseguir tirar 10. Porque a dificuldade não é essa. Não é por ser produtivo criativo, não é por gostar de botar a mão na massa, não é por gostar de novidade, não é por gostar de intensidade que não vai ser um bom repetidor, que não vai ser um bom memorizador. Mas esse público em específico precisa de uma boa motivação para poder fazer aquilo ali, para poder mostrar aquilo ali. E às vezes essa motivação pode ser agradar o pai e a mãe. Às vezes essa motivação pode ser para superar algum colega no qual já gerou um certo ranking competitivo. Mas produtivo criativo, muito mais do que o fazer pelo fazer, ele precisa de um motivo para fazer. Às vezes esse motivo pode ser passar num vestibular, pode ser conseguir um diploma, pode ser passar num concurso, mas para ele e para ela tem que ter um sentido. E aí agora, gente, respondam aí na cabeça de vocês. Se vocês quiserem botar aqui também nos comentários, coloca. A maior parte dos conteúdos que vocês viram na escola fazia algum sentido ou vocês aplicaram de alguma maneira prática na vida adulta de vocês? Respondam aí. Quem se sentir à vontade. Eles pegam isso muito rapidamente dentro do contexto escolar, que a maior parte daquelas vivências de conteúdo, elas vão ser pontuais. Elas vão ser ali e acabou. Tem alguns conteúdos que vão ser correlacionados com outros conteúdos mais aprofundados. Mas a escola, de uma maneira geral, ela traz para a gente uma série de conteúdos, de conceitos que não serão aplicados no nosso dia a dia, que não serão aplicados na minha área de afinidade ou de habilidade, de potencialidade, e que, para mim, não vão fazer a menor diferença. E aí, essa fala da Carol, não posso deixar de comentar, existem tantos conteúdos que nós poderíamos trazer de maneira mais prática dentro do espaço escolar, que trariam para esse público muito mais sentido e significado do que simplesmente teorizar, né? De
fazer sentido e de ter um sentido prático. Por quê? Voltando para esse perfil produtivo criativo que gosta de meter a mão na massa, que gosta de testar, que gosta de quebrar a cara, que gosta de buscar novos caminhos. E isso eu não sei se vocês perceberam, mas traz uma característica que é muito comum desse público, que é ser questionador. Eu acho que essa galerinha veio para romper paradigmas. E aí, geralmente, essa galerinha dá trabalho na escola. A escola, ela adora aquele perfil submisso, enquadrado e repetitivo. E isso não são coisas que combinam com o perfil da superdotação produtiva criativa. Eles vão opinar, eles vão questionar, eles vão contra-argumentar, eles vão expor o professor ao ridículo, algumas vezes de maneira proposital, a maioria das vezes não, porque por questão até de desenvolvimento neurológico, a questão de uma maturação para o social. Muitas das vezes eles têm essa dificuldade de entender os momentos mais adequados para colocar determinadas falas. E engraçado, eu vou até pegar um exemplo que se encaixa aqui nesse momento, eu acho que vocês vão entender, apesar do perfil dessa pessoa que eu vou falar não ser produtivo criativo, ser muito mais acadêmico. Eu não sei se vocês já viram uma série chamada Young Sheldon, que é um dos protagonistas da série The Big Bang Theory, e aí fizeram uma outra série dele na infância. Ele, logo no primeiro episódio, isso ficou muito claro para mim hoje porque a gente está reassistindo. É uma das coisas que a gente faz em família, a gente tem séries familiares, né? Essa é uma das que a gente vai reassistir. Mas logo no primeiro episódio, ele já é um garoto que foi adiantado na vida escolar. Ele está agora na mesma série do irmão dele mais velho, que é um garoto neurotípico, padrão, normal, dentro desse perfil acadêmico. Mas ele, além de ter superdotação, o Sheldon, ele está dentro do TEA, do transtorno do espectro autista. E isso traz uma série de características, uma série de comportamentos que não estão relacionados apenas à superdotação. Só que aqui eu tenho, como eu disse para vocês, uma combinação, um combo que torna tudo ainda mais intenso. Não só a inteligência acima da média, mas também alguns padrões comportamentais que são presentes dentro do autismo. E uma das coisas que ele faz é a literalidade no segmento de regras. Young Sheldon, Caroline. Dentro desse perfil do TEA, há uma dificuldade muito grande de interpretação de entrelinhas, a literalidade no segmento de normas ou de combinados. E aí, logo no primeiro dia de aula, ele já tinha decorado o estatuto como se fosse um estatuto do estudante, que tem as regras de vestimenta, de comportamentos e de outras coisas do tipo. E aí, logo no primeiro dia, a professora foi apresentar ele, ele levantou a mãozinha, ela passou a voz para ele, aí ele falou, aquele ali está descumprindo o item tal do estatuto, aquela ali está descumprindo o item tal e aquele descumprindo o item tal. Por quê? Muitas das vezes, nós temos dentro da superdotação uma coisa que a gente chama de assincronia. Essa assincronia é o desequilíbrio que eu tenho em áreas de desenvolvimento que todo ser humano tem. Então eu posso ter um intelecto mais avantajado e minha questão emocional não tão madura. Eu posso ter também a minha parte emocional muito madura, mas a minha parte intelectual ainda em comparação à minha parte emocional mais abaixo. Quando a gente fala de assincronia, a gente fala então desses desequilíbrios que eu tenho no desenvolvimento da personalidade, das emoções, do cognitivo e de tudo mais do ser humano em si. Mas às vezes a gente tem essa incapacidade ainda de perceber momentos para certas falas. E aí quando eu tenho, agora voltando ao que eu estava falando com vocês, quando eu tenho esse perfil produtivo criativo, mais questionador, pode ser que ele coloque o professor ou a professora em uma situação constrangedora sem ter a intenção de cutucar, de espinzear ou de
constranger. E o professor adulto ali, que está, muitas das vezes, numa posição de superioridade, e eu vou colocar entre aspas, porque é o modelo que historicamente a gente vive aqui dentro das escolas, como se o professor e a professora fosse a criatura de maior conhecimento naquele espaço, fosse a pessoa que dita todas as regras. Precisamos sim ter uma hierarquia para um ordenamento dentro de uma sala, mas a gente precisa ter o cuidado e o zelo com o autoritarismo. E dentro desse perfil, o professor, que teoricamente era o ser de maior conhecimento ou o ser superior naquela hierarquia, se sente constrangido, se sente desafiado e dentro do modelo escolar que nós temos, que é de punição, não é de orientação, ele é muito mais de punição, vem alguma ação punitiva para cima daquela criança ou daquele adolescente. Seja na tentativa de silenciá-lo, seja na tentativa de constrangê-lo, seja na tentativa de fazer com que ele demonstre submissão. É triste, mas é uma coisa que a gente vê muito presente ainda no dia a dia dentro de espaços escolares. Nós temos então um perfil que tende a questionar, um perfil que tende a opinar, um perfil que tende a desconstruir dentro de um modelo que já vem ao longo de décadas repetindo, não permitindo essa individuação. Quem já está aqui desde o começo vai ter isso bem claro. Na verdade, quem já me acompanha em outros momentos já vai ter isso bem claro. A escola, infelizmente, ela precisa passar por uma série de reformulações porque ela está selecionando engrenagens. Está selecionando pessoas que sejam substituíveis. Então, quando eu passo a trazer essa minha individualidade, eu vou fazendo com que as minhas características se tornem insubstituíveis. É interessante, até vou tocar num ponto que eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção. Tem um dito popular muito antigo que fala que ninguém é insubstituível. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse dito, eu acredito que sim. E aí a gente entende que profissionalmente ou dentro de uma função em uma empresa, você vai ser substituído por uma outra pessoa que vai continuar fazendo aquilo ali, melhor ou pior, bem ou mal, mas alguém vai continuar fazendo aquilo que você fazia. Essa fala, ela se encaixa bem no modelo industrial de repetição e de substituição que a sociedade quer enquadrar a maioria das pessoas. Mas quando a gente fala que ninguém é insubstituível, a gente está levando em conta um produto ou uma ação que aquela pessoa executa ou exerce, e não a pessoa em si. Não as suas características, não a sua afetividade, não a sua capacidade de gerir, de interagir e de produzir. Se a gente for trazer para esse lado, quem foi que substituiu o Mozart? Quem foi que substituiu o Einstein? Quem foi que substituiu o Pelé? Nenhum desses vai ser substituído. Vão surgir outras pessoas que também tenham igual ou melhor desempenho. Mas quando a gente consegue trazer as nossas individualidades, as nossas potencialidades, a nossa plenitude, a gente se torna insubstituível. E é isso que, de uma maneira em geral, a sociedade, as empresas, o governo, vou generalizar, tem medo de que as pessoas percebam de que se elas são insubstituíveis, fica difícil botar todo mundo no mesmo quadradinho. Por isso, essa galerinha do perfil produtivo criativo gera tanto atrito dentro da escola, porque o perfil deles não é de se enquadrar. O perfil deles é de mudar. O perfil deles é de questionar. O perfil deles é de querer trazer o novo. E para trazer o novo,
eu preciso muitas vezes largar o velho. Eu preciso muitas vezes experimentar e quebrar a cara. Eu preciso experimentar combinações que não vão dar certo para depois eu descobrir o que dá certo. E a escola, ela não costuma abrir esse espaço para experimentação. É como se todo o conhecimento já tivesse sido descoberto e o único papel de vocês aqui é absorverem o conhecimento que nós estamos trazendo para vocês. Como que isso é possível? Quem aqui estava preparado para essa pandemia? Quem aqui estava preparado ou saiu da escola preparado para a sua vida adulta? Vocês percebem? Precisamos questionar as escolas, e isso de maneira cada vez mais incisiva, com mais embasamento científico também, mostrando que hoje nós precisamos de uma escola que trabalhe não só o conteúdo, mas que trabalhe também a inovação. Uma escola que permita o espaço de inovação. E quando eu falo espaço de inovação, eu não estou falando daquele espaço maker que muitas escolas hoje estão ofertando, mas que eu tenho aquele passo a passo que todos os alunos vão seguir aquele mesmo roteiro. Porque quem tem perfil de superdotação produtivo criativo quer fazer seu próprio roteiro. Adora experimentar roteiros já existentes, mas adora testar novas combinações. E isso gera um ambiente dificultoso, porque traz o caos e o descontrole para o espaço escolar. Caos e descontrole não necessariamente quer dizer que é ruim. Tá? Entendam bem isso. Caos e descontrole traz ali uma série de possibilidades de situações na qual determinadas habilidades vão surgir ou podem surgir. Por quê? Vamos entrar aqui agora num ponto talvez bem pessoal. Quando é que vocês tiveram os maiores crescimentos na vida de vocês? Quando tudo estava andando numa boa ou quando vocês começaram a levar porrada da vida? Quando tudo saía da maneira com a qual você esperava ou quando tudo vem trazendo um maremoto de situações diferentes que te forçaram a buscar soluções? A escola, de uma maneira geral, ela não tem trazido desafios para esse público. Tanto o perfil acadêmico quanto o perfil produtivo criativo. Mas a escola, ela não tem trazido desafios, ela não tem trazido situações de problemas reais, no qual essas pessoas vão se sentir pertencentes e envolvidas a ter que adquirir um conhecimento para solucionar aquele problema. Perfil produtivo criativo adora resolver problema. Se aquele conteúdo não é para ele um problema, por que ele vai se envolver? Se aquele conteúdo para ela não é relevante, para que ajudar na solução? E aí vão ter vários outros temas e vários outros assuntos que vão chamar mais atenção do que aquele conteúdo de sala de aula. E aí é onde muitas vezes vão ser chamados de dispersos, vão ser chamados de hiperativos, porque não ficam quietos no lugar, porque não prestam atenção e não copiam e não são robotizados bonitinhos como a gente gostaria que eles fossem. Tenso, né? Você aí que está me ouvindo agora, adulto e adulta, fica 4 horas sentado em uma cadeira, numa mesma posição, ouvindo até temas do seu interesse. Não é cansativo? E a gente quer que essa geração, que está tendo um número muito maior de estímulos visuais, auditivos, táteis, permaneçam sentados na mesma formação, na mesma posição que nós tivemos dificuldade de ficar. A grande diferença é que a maioria da população ela tem esse perfil conformista.
de comodismo. A galerinha com perfil de superdotação produtivo criativo, o que eu já falei que eles vieram fazer? Vieram causar, vieram romper com padrões, vieram trazer a diferença. Porque se alguém não se rebelar, se alguém não começar a chutar portas, elas não se abrem. Pensem muito nisso. Nós temos pessoas potencialmente capazes de trazerem mudanças positivas para um mundo que a gente sabe que está muito desumano, que está muito preconceituoso, que está destruindo o meio ambiente, que está corrupto, que está com um monte de problemas. E a gente tem, dentro das escolas, pessoas potencialmente capazes de trazerem uma diferença positiva, e a escola tradicionalmente tem feito o quê? Enquadrado num modelo de repetição, no qual para eles traz muito sofrimento, no qual para eles traz muita inadequação, onde eles passam a se questionar e a questionar se realmente o que eles querem fazer, ou os valores que eles trazem, ou as ideias que eles têm, são boas ou não, porque a maioria não enxerga assim. Então precisamos, e aí repito, precisamos potencializar essa autoafirmação, essa autovalidação, para que eles entendam que, ok, meu filho, minha filha, a escola não te entende. A maior parte do mundo não te entende, mas você precisa se entender, você precisa encontrar, e eu vou te auxiliar nesse processo, encontrar mecanismos de se autorregular, de se autovalidar e continuar se desenvolvendo para que quando você tenha voz para gritar, você possa gritar sem o medo de retaliação. Ou sabendo que vai ter retaliação, mas que você já tem compreensão, conhecimento e capacidade de lidar com isso. Pensem aí quantos adultos e adultas estão aqui hoje ou que vão me ver depois, que perceberam o tanto que foram constrangidas, caladas e silenciadas em situações que tinham razão. Em situações no qual até a própria escola estava errada, agiu de maneira preconceituosa ou agiu de maneira autoritária, dentro de uma situação que, se fosse com um adulto, não fariam aquilo ali. Mas, historicamente, crianças e adolescentes são criaturas inferiores que têm que seguir o que o adulto líder ordena. Nós temos, então, dentro desse público produtivo, criativo, pessoas com gás e energia para trazer mudança para o mundo. E aí, gente, essa mudança para o mundo, ela pode ser positiva e negativa, pode ser para o bem, pode ser para o mal. Eu, enquanto professor, eu já tenho mais da metade da minha vida em sala de aula. Mais da metade. E eu falo para vocês, sem medo de errar, aqueles líderes negativos que nós temos dentro de sala de aula têm vários indicativos de comportamento de superdotação produtiva criativa, tem essa vertente da necessidade de mudança, de confrontar, só que não estão tendo uma boa orientação de como usar essas suas habilidades, essas suas potencialidades. E aí, naturalmente, se tornam líderes negativos. É óbvio que além da gente pensar nesse perfil de superdotação, tem outras características que a gente tem que levar em conta também. Quando a gente tem pessoas mais introvertidas ou mais extrovertidas, que é uma questão de personalidade, pessoas que gostam mais de exteriorizar suas ideias ou pessoas que tendem a ruminar mais as suas ideias, pessoas que exteriorizam num grito, num confronto, numa afronta, e outras pessoas que silenciam, que sofrem e que acabam somatizando doenças por conta dessa incoerência do mundo em que vivem, do mundo que desejam. Então, precisamos ter um olhar diferenciado, mais afetuoso,
mais carinhoso para todas aquelas criaturinhas que destoam dentro da escola, mas principalmente aquele ou aquela que já é rotulado como o garoto problema ou a garota difícil. Ah, porque aquela ali quer questionar tudo. Por que será que ela quer questionar tudo? Você em algum momento já abriu espaço na tua aula, na tua sala, para que ela pudesse também expor a visão, as possibilidades de interação com os outros jovens? Então, precisamos ter dentro de um espaço de sala de aula, um espaço também de maior atividade, de maior ação para esses jovens que tenham um perfil de superdotação produtivo e criativo. Boa noite, Roberta, bem-vinda. Que tenham esse perfil de produção, de ação, de execução, muito mais do que o perfil de repetição, de conformismo, tá? Como eu já tenho deixado aqui, trazido para vocês, essas lives de sexta-feira, elas vão ser sempre com um tempo mais ou menos limitado. A gente já vai passando, já vou ir fechando aqui a ideia do que eu tinha para trazer para vocês hoje. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre o perfil acadêmico dentro do ambiente escolar. Para quem não conseguiu assistir o começo da de hoje, recomendo, eu acho que vai valer a pena. Eu trago, como sempre, muitas cutucadas, muitas reflexões. Não estou aqui para trazer verdades absolutas ou conhecimentos absolutos. Trago muito da minha vivência prática, trago muito da minha vivência teórica e trago principalmente, pelo meu perfil produtivo criativo, um desejo imenso de romper padrões. Eu gosto muito de falar isso. Eu não quero trabalhar ou eu não quero conviver com jovens que estão conformados com esse modelo de repetição. Porque a repetição, a gente já sabe que de repetidores o mundo está cheio. A gente tem que dar cada vez mais voz e mais espaço para aqueles que querem fazer diferente, que desejam fazer diferente. E se você tem aí um filho ou uma filha que tem esse perfil e está precisando se pertencer, se encaixar com outros que tenham esse perfil, a gente tem um atendimento em grupo, que tem muita galerinha que destoa dentro do ensino regular, que é o Germinação. A gente tem hoje 3 grupos, segunda à noite, quarta à noite e sábado à tarde. Manda direct pra gente aí, pedindo mais informações. Para vocês, pais e mães, eu queria trazer uma coisa também que é importantíssimo. Não são só os nossos filhos que precisam encontrar os pares, nós, pais e mães também. E sabendo de como foi significativo para a gente, obrigado, gente. Sabendo como foi significativo para a gente, enquanto pais, ter outros pais que também dividiam as mesmas dores, as mesmas alegrias, os mesmos momentos ou as mesmas dificuldades e que a gente não estava sozinho nessa ilha, porque a impressão e a sensação que a gente tem é de que estamos isolados de um mundo cercado de pessoas neurotípicas que têm um padrão de funcionamento e os nossos filhos destoam em vários aspectos. Quando a gente consegue reunir com outros pais e outras mães que também vivenciam ou vão vivenciar vários desses dramas, como isso é confortador. E aí, para isso, nós temos também um grupo de acolhimento e de apoio aos pais. Funciona nos sábados de manhã, de maneira quinzenal. Vocês podem também perguntar aí mais informações caso tenham interesse. E para eu encerrar essa parte aí de merchan, porque é natural que a gente tenha que fazer, nós temos a mentoria, que é um atendimento individualizado para jovens com já identificação ou não na área de altas habilidades ou superdotação. A gente dá esse atendimento individualizado muito voltado para estratégias de autoconhecimento e autovalidação, tá? Então, tem mais esse trabalho que a gente oferece para vocês e palestras para as escolas que precisam abrir um pouquinho a cabeça para acolher melhor essas criaturinhas que sofrem tanto e não precisavam sofrer desse tanto dentro da escola, tá, gente? Agradeço a presença de vocês. Aproveito para pedir mais uma vez, ajuda a gente no engajamento,
Quando eu postar essa live aqui, vai lá, curte, comenta, salva, manda depois para a galera que você sabe que pode de alguma maneira trazer esclarecimento, conforto no coração. Nosso objetivo aqui é difundir altas habilidades de maneira real, de maneira prática, para ajudar realmente quem vive a superdotação, tá bom? Gente, agradeço a presença de vocês, tenham uma excelente noite de sexta-feira e espero vocês aqui semana que vem. Tchau, tchau.